Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez queremos saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Conte aí, deixe sua opinião, participe também do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado para sempre receber nossas atualizações. Vamos agora às notícias desta edição. Sexta-feira de repercussão ainda na manutenção pela Corte da anulação das condenações de Lula. Você viu quanta repercussão, não é? Muita gente indignada, alguns aplaudindo, é claro, em alguns canais de televisão, jornalistas comemorando a notícia praticamente em meio à cobertura ampliada que estão dando sobre a pandemia. Outro assunto foi a Corte debatendo, não é, e o futuro dos decretos de armas do presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Jair Bolsonaro, em sua conversa com apoiadores na manhã desta sexta, ele destacou o tema levantado por Cajuru. Antes, o presidente chegou a comentar sobre como estaria o Brasil se o PT estivesse no governo hoje, refletindo sobre isso. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou e agradeceu ao senador Cajuru porque repercutiu um assunto e acabou ajudando a esclarecer uma dúvida sobre vacina. Cajuru, que inclusive deixa o Cidadania, anunciou agora nessa sexta e anunciou filiação ao Podemos. O presidente Bolsonaro explicou o caso dito por Cajuru, contado por Mandetta e a suposta espera de um executivo da Pfizer para ser atendido por Bolsonaro. Eu quero agradecer aqui o senador Cajuru. Sim. Porque ele fez uma coisa brilhante. Não vou nem entrar no fato, ser gravado. Eu nem vou falar do caráter da pessoa que grava outra, nem falar disso aí. Mas depois ele deu no dia seguinte ou 2 dias depois, deu uma entrevista à CNN e falou que o diretor-presidente da Pfizer levou um chá de cadeira de 10 horas, meu. Ele faz negócio isso aí. Aí, na própria matéria da CNN aí, negou, não houve isso. Mas ele falou mais. Ele falou que haviam oferecido vacina para nós e não comprei. E tinha um ministro que ia confirmar isso, um ex-ministro. Aí tira fora. O ex-ministro, não é o Pazuello, nem o Nelson Teik. Sobrou, né? Por exclusão aí, o candidato da Globo aí, o do Fica em Casa, Mandetta. Então, o que a gente tira disso é que o Mandetta que dizia para os amigos dele, como o Cajuru, que eu podia ter comprado 70 milhões de vacinas Pfizer no passado e não comprei. Só que qualquer um que lesse o contrato da Pfizer não compraria. Não nos responsabilizando por qualquer efeito colateral. Sim. Aí é fácil. No Brasil, você não pode, a empresa não pode ser processada no Brasil, tem que ser processada fora do Brasil. E vocês, tinham que pagar as contas das custas judiciais ainda. Então não tem cabimento isso aí. Eu acho que a primeira vacina começou a se aplicar em dezembro do ano passado, se eu não me engano. Como é que eu poderia comprar algo em setembro? E outra coisa, não tinha passagem pela Anvisa. Qualquer medicamento chega no Brasil, tem que passar por lá. Não é você comprar em qualquer país e entrar com ele aqui e botar na farmácia, né? Não existe isso aí. Nossa, então já estava fora. o que o Cajuru ajudou a gente comprovar aí, né? De onde vem essas mentiras acusando o governo de ter tomado providência. Nós fizemos um contrato, foi com a Pfizer ano passado, para produção de vacina aqui, com toda a cadeia. Esse ano começa a produzir aqui. Se não tivesse assinado esse contrato no ano passado, a gente não desconfia da Pfizer, não é isso, mas aquele medicamento ainda não tinha a certificação da Anvisa. E ainda sobre o presidente Bolsonaro, circula a informação publicada pela coluna da Veja que o presidente Jair Bolsonaro já teria começado a montar sua equipe de campanha, gente, para a disputa de 2022. Pelo menos já pensa nisso. Mas ele também pensa em outros desafios. A indicação de um nome para a corte, já que em julho um dos ministros se aposenta. No entanto, o maior desafio do presidente Bolsonaro poderá ser outro. Além de um que ele terá no segundo semestre, que é em relação ao Procurador-Geral da República, que ali por setembro conclui o atual mandato, e aí o presidente terá que ou renovar Augusto Aras na PGR ou indicar um novo nome. Também no segundo semestre o presidente terá
outra preocupação relacionada ainda ao caso Adélio, ao atentado que Bolsonaro sofreu em 2018. O presidente poderá passar por mais uma cirurgia pós-facada de Adélio Bispo. A cirurgia do presidente deve acontecer no segundo semestre deste ano, corrigindo eventuais sequelas ainda do atentado. E a informação, ainda não temos uma oficialização, mas é algo que sem dúvida preocupa o presidente ao longo dos seus 66 anos, em tempo de Covid, não é? Então, saúde, ainda mais depois de todo esse histórico que Bolsonaro tem, é algo que preocupa, sobretudo, os seus apoiadores. O governo federal divulgou o projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Ali, o salário mínimo previsto para o ano que vem será de R$ 1.147. Não terá aumento acima da inflação. O texto do projeto foi apresentado pelo Ministério da Economia nesta quinta-feira, 15 de abril, último dia de prazo para o envio da proposta ao Congresso Nacional. Agora, a Câmara e também o Senado terão até julho para aprovar o texto. O valor do salário mínimo ainda pode mudar durante a tramitação da LDO aqui no Congresso Nacional. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como função a previsão dos gastos e receitas do governo para o ano seguinte. A alta de 4,3% em relação ao atual salário mínimo de R$ 1.100 apenas repõe a inflação prevista para 2021, segundo projeção do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Caso o valor seja aprovado, será o terceiro ano seguido em que o mínimo não tem aumento real, ou seja, acima da inflação. Segundo o Ministério da Economia, cada aumento de R$1 no salário mínimo tem impacto de aproximadamente 315 milhões de reais no orçamento. Isso porque benefícios da Previdência Social, como o abono salarial e também o seguro-desemprego, são atrelados à variação do mínimo. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias prevê que as contas públicas devam continuar no vermelho durante os próximos anos. O resultado de déficit primário significa que o governo continua gastando mais do que é capaz de arrecadar. Para o ano que vem, as despesas devem ser maiores que as receitas em mais de 170 bilhões. Isso por conta dos investimentos que o governo tem feito no combate à Covid-19, destinando milhões para estados e municípios brasileiros. Isso pesa, sim, na conta do governo federal. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que a derrubada das condenações de Lula na Operação Lava Jato não anula o processo de investigação dos crimes dos quais o petista é acusado. Os crimes não são anulados. Os crimes estão aí. Está anulado o processo. Esses crimes foram julgados em 3 instâncias. As 3 instâncias condenaram, lembrou Mourão em entrevista a jornalistas na chegada ao Palácio do Planalto. Os crimes, o que estou dizendo é que eles foram cometidos. Você não está passando uma borracha nos atos que aconteceram, está passando uma borracha no processo, reforçou Mourão. Sobre a eleição do ano que vem, Mourão disse: está muito cedo, temos uma pandemia para enfrentar, temos problema de orçamento, temos que avançar com algumas reformas ainda antes de terminar nosso período de governo. Acho que é muito cedo para isso, avaliou o vice-presidente. Campanha para valer só depois de junho do ano que vem, completou Mourão. O procurador da República, Deltan Dallagnol, que coordenou a maior operação contra a corrupção da história do Brasil, a Lava Jato, que desvendou crimes de corrupção na Petrobras e em outras estatais, fez um desabafo nas redes sociais sobre a anulação das sentenças de Lula e o envio dos processos a Brasília. Para Dallagnol, a irracionalidade do sistema judiciário brasileiro privilegia a insegurança jurídica e amplia argumentos diferentes que favorecem a impunidade e desfavorecem a justiça. O texto de Dallagnol diz: a decisão de hoje expõe uma face de um sistema de justiça criminal disfuncional. Se o caso do ex-presidente Lula tivesse tramitado em Brasília, teria sido anulado também. Ou seja, o desenho do sistema brasileiro o torna um jogo de perde-perde para a sociedade.
Explico, diz Dallagnol. No caso Lula, o STJ entendeu que a Justiça Federal em Curitiba deveria julgar o caso. Ou seja, se o caso tivesse tramitado em Brasília, o STJ teria anulado o caso em habeas corpus, em decisão contra a qual não caberia recurso. Concessão de habeas corpus é irrecorrível. Se isso ocorresse, em seguida, o caso tramitaria em Curitiba e seria novamente questionado nas instâncias superiores. Sabemos o que sucederia. Chegando à corte, esta remeteria o caso de novo para Brasília, anulando mais uma vez a condenação. Resumo: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não havia como desenvolver um processo que não fosse anulado, o que favorece a prescrição e a impunidade. Isso mostra que o sistema de justiça é extremamente irracional para a frustração de quem busca justiça no país da corrupção. Um complicador. Em casos complexos como os de corrupção e lavagem de dinheiro, os fatos são praticados usualmente em diferentes lugares. Isso permite construir argumentos que justificam a competência de diferentes locais ou mesmo diferentes ramos de justiça. A razoabilidade de argumentos contrários sobre a competência local do caso, somado ao fato de que temos 13 e não 2 instâncias revisoras, sem possibilidade de recorrer contra a decisão favorável à defesa em habeas corpus, aumenta exponencialmente anulações com base na competência. Isso mesmo, diz Dallagnol. Nosso raciocínio envolveu a anulação por conta da discordância de 2 tribunais. Um terceiro, o Tribunal de Apelação, poderia inserir um terceiro ciclo de anulação do processo nessa história. Veja-se que hoje houve quem cogitou que a competência é de São Paulo e não Brasília. Essas anulações, por sua vez, aumentam exponencialmente e as chances de prescrição, ou seja, de completa impunidade. O campo da disputa processual é desnivelado em favor daqueles acusados de cometer crimes especialmente complexos. A irracionalidade desse sistema que privilegia a insegurança jurídica é ampliada pelo fato de que o que assegura a justiça do julgamento não é, na verdade, o lugar territorial em que ele acontece, mas o embasamento da decisão dos fatos, nos fatos, nas provas e na lei. Assim, o apego a argumentos técnicos sobre competência territorial, que sempre podem ser formulados em diferentes direções, grita ou gira a roda de um sistema irracional que favorece a impunidade e desfavorece a justiça, diz o texto de Dallagnol. Mais claro do que isso, impossível. No Brasil, quem tem dinheiro vai de instância em instância. E quando as instâncias menores trabalham direito, praticam a justiça, aguarde, tudo pode mudar. Claro, a favor dos poderosos, que têm muita grana, muito dinheiro, pagam bons advogados, advogados que sabe-se lá o jeitinho que conquistam, que conseguem, não é? Que fazem a coisa, como fazem a coisa, fazem as coisas andarem lá em cima. É o Brasil, gente. O procurador da República tem toda a razão. É difícil de imaginar uma saída na atual situação do que temos hoje de realidade neste país. É uma pena, porque em tempos onde se fala tanto em minoria, na defesa dos mais fracos e daquilo, é a coisa mais escancarada do mundo isso no Brasil, onde o pobre há quantos anos, há décadas, comete um pequeno crime, se ele não tem dinheiro para pagar aí um advogado bom, ele talvez conte com uma defensoria pública, mas se falhar, ele vai ser condenado, vai para a cadeia, ele não tem dinheiro para ir de instância em instância em instância recorrendo, gastando o que não tem, comprometendo tudo o que tem, às vezes em defesa de algo injusto que não cometeu. Mas os poderosos, comprovadamente criminosos, aí tudo é diferente. Brasil, Brasil, Brasil.
O apresentador de televisão Carlos Massa, o Ratinho, fez uma análise da política brasileira e do sistema de justiça e escancarou maldades que, segundo ele, estariam sendo praticadas contra o presidente Jair Bolsonaro. A cada 2 meses, parece que alguém da justiça entra para complicar a situação da presidência da República. Parece que eles combinam entre eles. Hoje vai você, daqui a pouco, daqui a 2 meses vai eu, disparou o Ratinho. Não é sempre o mesmo. A impressão que dá é que é um negócio meio orquestrado. Não estou garantindo. Não, eu nunca imaginei ver na história da minha vida um presidente tão massacrado pela imprensa como é o Bolsonaro. A Globo bate o dia inteiro, o UOL bate o dia inteiro, Folha bate o dia inteiro, explicou o Ratinho, acrescentando que não entende como essas mídias ainda possuem patrocinadores. O governo Bolsonaro começou a distribuição de mais 2,3 milhões de medicamentos do kit intubação. Os insumos foram doados por empresas, não é, ao Ministério da Saúde. Com esta doação, nós conseguimos garantir, conforme os dados enviados, pelo menos 10 dias de abastecimento em relação ao bloqueador neuromuscular, analgesia e sedação por midazolam e 15 dias com propofol. O Estado é o responsável, junto aos municípios, para fazer a redistribuição em sua própria rede assistencial, ressaltou o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto. Com base em experiências anteriores, a expectativa é de que em menos de 48 horas os medicamentos sejam distribuídos para todos os estados, ressaltou o secretário. Um acordo entre parlamentares que vão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da pandemia, no Senado, responsável por investigar ações do governo federal e uso de verbas federais transferidas a estados e municípios para combater a Covid-19, definiu que o colegiado será presidido por Omar Aziz, PSD, do Amazonas, e terá na vice-presidência o senador Randolph Rodrigues, Rede Amapá, autor do requerimento de instalação da CPI. O senador Renan Calheiros, que era o mais cotado para ficar com o comando na comissão, ficou com a relatoria do colegiado, será o relator da CPI. Renan teve que abrir mão da presidência da CPI depois que passou a ser considerado impedido por colegas por ser pai do governador de Alagoas, Renan Filho. Ora, se tem alguma investigação contra também estados, não seria de bom senso que também fosse impedido até de estar, não é? De estar na CPI? Como pode isso? O cara vai ser o relator tendo um filho governador em um ente que pode até entrar em investigação? Enquanto o presidente da CPI é o responsável por conduzir os trabalhos de investigação e por determinar as fases que o colegiado vai seguir e o ritmo dos trabalhos. O relator prepara o parecer final após os trabalhos. É ele, por exemplo, o responsável por sugerir indiciamentos ou não. O que esperar disso? Para o jornalista Alexandre Garcia, por exemplo, as falas do senador Tasso Gereissati, PSDB do Ceará, que integra também a CPI, mostram que essa CPI é para tentar enfraquecer, segundo Alexandre Garcia, enfraquecer Bolsonaro na eleição do ano que vem. A oposição está desesperada, diz Alexandre Garcia. Para ele, a CPI não vai ser técnica, e sim essencialmente política eleitoral. Vai servir de palanque. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta as penas por maus tratos e abandono de vulneráveis. Os deputados aprovaram um projeto de lei que aumenta as penas para quem for condenado por abandono de incapaz e maus tratos de crianças, idosos e pessoas com deficiência. A pena de abandono de incapaz, atualmente de 6 meses a 3 anos de detenção, passa a ser de 2 a 5 anos de reclusão. Se do abandono resultar em lesão corporal de natureza grave, a pena vai de 3 a 7 anos. Hoje, varia de 1 a 5 anos. E em caso de morte, reclusão de 8 a 14 anos. Atualmente são 4 a 12 anos. A matéria segue agora para análise do Senado. Durante a leitura do parecer, o relator, deputado Dr. Frederico, lembrou a morte do menino Henry Borel, de 4 anos, no Rio de Janeiro.
A criança foi espancada até a morte dentro do apartamento onde morava com a mãe e o padrasto. Os dois estão presos e são suspeitos do crime. Agora, voltando aqui para a Câmara, estava prevista a votação do projeto que poderia determinar a reabertura de escolas e faculdades durante a pandemia, mas foi adiada por falta de acordo entre os líderes. Essa proposta, que torna a educação básica e superior serviço essencial durante a pandemia, deve voltar à pauta na próxima semana. De Brasília, Fábio Santos. Em entrevista ao Metrópolis, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que a CPI da Covid-19 será uma prévia da disputa eleitoral de 2022. Tudo o que iriam colocar na mesa durante as eleições, o governo terá oportunidade de responder na CPI, disse ele. De acordo com Faria, o governo federal está tranquilo diante das investigações. Quem fez algo errado em relação à Covid que vai ficar preocupado. Com a inclusão de estados e municípios na CPI, a gente vai poder analisar o que cada um fez, se alguém teve culpa, se houve desvio, disse ele. O ministro criticou o fechamento precipitado de hospitais de campanha e questionou a responsabilidade de governadores no processo. Hospitais de campanha foram abertos, por exemplo, em vários lugares por causa desses recursos e foram fechados porque os governadores não acreditavam em uma segunda onda. Isso não é uma omissão? Já imaginou se fosse o Bolsonaro que tivesse fechado todos os hospitais de campanha do Brasil? Disse Faria. E, gente, ao analisar o retorno de Lula para o cenário eleitoral, Fábio Faria disse que não é uma novidade para Bolsonaro ter o PT e o Lula na disputa. O Lula traz votos, mas traz rejeição também. Tem muitas pessoas que nem iriam participar das eleições e, com a volta do Lula candidato, estão preocupadas com o presidente, querendo que ele faça isso ou faça aquilo. Se não pode haver uma possível volta do Lula, então ele, Lula, traz também um lado que ajuda o presidente Bolsonaro, afirmou. As pessoas que iriam ficar congeladas na eleição vão trabalhar pró-Bolsonaro para evitar Lula. É mais ou menos o entendimento do ministro. A gente vai ter uma campanha com muita paixão e ódio, avaliou Faria. E Bolsonaro é favorito, confia ele. Sobre uma possível candidatura do governador de São Paulo ao Planalto, Fábio Faria declarou: o Dória quer ser candidato a presidente porque sabe que ele não ganha em São Paulo. Então, já que ele vai perder, é melhor perder sendo candidato à presidência da República. O cantor Sérgio Reis fez um grande desabafo durante uma live musical. Indignado, o sertanejo detonou as medidas restritivas impostas pelo governador de São Paulo, João Dória, e pelo prefeito da capital, Bruno Covas. Sérgio Reis chamou a atenção para as famílias que estão passando fome por causa das políticas dos tucanos e ainda falou grosso com os gestores. Tá um inferno aqui em São Paulo, brigando com o prefeito, brigando com o governador. O que vocês querem fazer com o nosso povo, hein? Dória, hein, Covas? O que vocês querem? Será que eu preciso ir aí meter a mão na cara de um de vocês? E eu faço. Fujam de mim. Não estou mais aceitando ser amigo de nenhum de vocês. O que vocês estão fazendo com os comerciantes, com o povo? Vocês estão matando todo mundo de fome? É isso que vocês querem? Que a China tome conta da gente? Ou querem apanhar na cara? Porque vocês merecem, disparou Sérgio Reis. Ele ressaltou que Dória e Covas podem até processá-lo e afirmou: o povo está comigo, disse Sérgio Reis. Os beneficiários do Bolsa Família começaram a receber a primeira parcela do novo auxílio emergencial. Esse grupo segue o calendário regular de pagamento do programa, que é realizado nos 10 últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com o final do número de identificação social. Serão beneficiados ao todo mais de 10 milhões de pessoas do programa. Segundo o Ministério da Cidadania, o valor da folha de pagamento do auxílio emergencial para o Bolsa Família em abril é de 2,98 bilhões de reais. A maior parte dos beneficiários, mais de 50%, é composta por mulheres chefes de famílias que receberão R$ 375 cada. Além do povo de São Paulo, por conta das mudanças que o presidente Jair Bolsonaro determinou no complexo,
a CEAGESP tem ficado conhecida de muitos brasileiros. Agora, a ação social da CEAGESP de combate à fome e ao desperdício de alimentos realizou uma missão emergencial para levar frutas, legumes, verduras e cestas básicas para 2 aldeias indígenas. A de Crucutu, que abriga 90 famílias com cerca de 500 pessoas, e a de Tenon de Porã, onde vivem cerca de 300 famílias com aproximadamente 1.000 pessoas. Ambas tinham no turismo ecológico sua principal fonte de renda, mas com o distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19, as aldeias se viram com dificuldades para se manterem, afligindo seus moradores com a escassez de alimentos. Muito difícil. Mais uma vez, com a colaboração dos comerciantes da CEAGESP e voluntários, estamos fazendo nossa parte, levando alimentos às famílias que estão passando por uma situação de vulnerabilidade alimentar, explicou o diretor-presidente da CEAGESP, Coronel Ricardo de Melo Araújo. Muito bem. Um certo homem saiu em uma viagem de avião. Era um homem temente a Deus e sabia que Deus o protegeria. Durante a viagem, quando sobrevoavam o mar, um dos motores falhou e o piloto teve que fazer um pouso forçado no oceano. Quase todos morreram, mas o homem conseguiu agarrar-se a alguma coisa que o conservasse em cima d'água. Ficou boiando à deriva durante muito tempo, até que chegou a uma ilha não habitada. Ao chegar à praia, cansado, porém vivo, agradeceu a Deus por esse livramento maravilhoso da morte. Ele conseguiu se alimentar de peixes e ervas, conseguiu derrubar algumas árvores e, com muito esforço, conseguiu construir uma casinha para ele. Não era bem uma casa, mas um abrigo tosco, com paus e folhas. Porém, significava proteção. Ele ficou todo satisfeito e, mais uma vez, agradeceu a Deus, porque agora podia dormir sem medo dos animais selvagens que talvez pudessem existir na ilha. Um dia ele estava pescando e, quando terminou, havia apanhado muitos peixes. Assim, com comida abundante, estava satisfeito com o resultado da pesca. Porém, ao voltar-se na direção de sua casa, qual tamanha não foi sua decepção ao ver sua casa toda incendiada. Ele se sentou em uma pedra, chorando e dizendo em prantos: Deus, Deus, como é que o Senhor pôde deixar isto acontecer comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito desta casa para poder me abrigar, e o Senhor deixou minha casa se queimar todinha. Deus, o Senhor não tem compaixão de mim? Neste mesmo momento, uma mão pousou no seu ombro e ele ouviu uma voz dizendo: Vamos, rapaz! Ele se virou para ver quem estava falando com ele. E qual não foi sua surpresa quando viu em sua frente um marinheiro todo fardado, dizendo: Vamos, rapaz, nós viemos te buscar. Mas como é possível? Como vocês souberam que eu estava aqui? Ora, amigo, vimos os seus sinais de fumaça pedindo socorro. O capitão então ordenou que o navio parasse e me mandou vir lhe buscar naquele barco ali adiante. Os dois então entraram no barco e assim o homem foi para o navio que o levaria em segurança de volta para os seus queridos familiares. Pense nisso antes de blasfemar contra Deus. Confie. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e até nossa edição deste sábado à noite. Que Deus abençoe a você e a sua família.